Eu queria falar com vocês hoje um pouquinho sobre por que é que o cansaço excessivo na criança atrapalha o sono. Muita gente acredita que a gente tem que cansar muito a criança durante o dia, que a gente tem que deixar a criança exausta para que ela durma melhor à noite. E isso não existe. Se alguém conseguir isso, me avisa, tá? E eu vou explicar aqui para vocês por que é que isso não funciona, tá? Não sei se vocês já ouviram a gente falar aqui no Instagram sobre o efeito vulcânico. Então, o que acontece, pessoal? Quando o nosso corpo sofre algum tipo de estresse, né? Tanto nós, adultos, quanto as crianças, para que a gente lide com esse estresse, a gente produz hormônios, né? Então, principalmente cortisol e adrenalina em excesso, que são os hormônios que o corpo libera quando a gente está numa situação de tensão, de nervosismo, de estresse. Na criança, isso não se tratam de preocupações necessariamente. Claro que também essas substâncias podem ser liberadas quando a gente está falando de questões emocionais que a criança vive. Mas quando a criança está cansada e ela não é atendida, esse cansaço não é atendido, ela não é colocada para dormir, para que o corpo não entre em colapso porque ela não foi dormir quando a energia dela acabou, ele libera cortisol e adrenalina. E qual é o problema da gente ter cortisol e adrenalina em excesso no organismo? Esses hormônios, quando eles estão em níveis muito altos, eles não permitem que o nosso corpo relaxe com facilidade. Então, uma criança que é privada de sono, que não tem as suas sonecas feitas com a duração ideal ou próximo da duração ideal durante o dia e que não é respeitado os momentos em que ela deveria dormir durante o dia, porque a gente não obedece aos sinais que ela nos dá de que ela está cansada, o corpo dela tá ali o tempo inteiro produzindo cortisol e adrenalina, cortisol e adrenalina. Quando ela vai dormir à noite, o corpo não consegue relaxar, ela não consegue daí dormir de forma contínua, porque o cortisol e a adrenalina deixam o corpo em alerta o tempo todo, e com isso vai gerando o que a gente chama de luta contra o sono, que a criança quer dormir, mas não consegue relaxar e por isso ela luta para dormir, e os múltiplos despertares noturnos, tá? Então, pessoal, as sonecas são fundamentais. Entender a necessidade de soneca por faixa etária é fundamental. Saber, entender como lidar com a rotina adequada durante o dia da criança é mais fundamental ainda, e por isso que não se pode falar em ajustar o sono noturno sem cuidar da rotina diurna. Não dá, né? O organismo é um só. Por isso que a gente fala que a gente ensina vocês a cuidarem das 24 horas do dia da criança. Alimentação, rotina, nível de atividade que a criança pode gastar, tá? Porque se ela gasta muita energia, também vai atrapalhar as sonecas. Então, assim, gente, é um verdadeiro quebra-cabeças, onde cada pecinha das 24 horas da criança vão influenciar nas sonecas, no sono noturno, no apetite dela, na disposição, se ela vai estar de bom humor, de mau humor. E a gente cobre tudo isso sempre no nosso trabalho. Não tem como falar só de sono sem falar de rotina, sem falar de alimentação, sem falar de hábito, sem falar da parte emocional. Tá bom? Um beijo pra vocês. Expliquei. Não falei porque que chama efeito vulcânico, né? É porque literalmente quando a criança tem esses episódios de lutar contra o sono, muitas vezes é como um vulcão mesmo entrando em erupção, que nada consegue conter a erupção, né? Porque a criança chora, vira aquela luta, nada acalma a criança. Pode acontecer no final do dia, pode acontecer logo que a criança dorme e ela acorda, pode acontecer na madrugada. Todos esses episódios são por conta da rotina que não está ajustada, tá? Então é por isso que chama efeito vulcânico, porque nada consegue conter essa erupção, que na verdade não é uma erupção, é o choro da criança. Tá bom? Agora sim. Tchau.